Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é o professor Juliano Pincerato, coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante dentro de nossa atualidade. O nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Trago com vocês hoje a nossa querida palestrante, Thaís Cássaro. Thaís, prazer recebê-la. Muito obrigado aí pelo pronto atendimento. Agradecer ao professor Francis também, que fez a ponte aí com o contato com você. E só tenho que, de novo, enfatizar o agradecimento a de nós todos em nome do Unisalesiano. Fica à vontade, Thaís, é um prazer. Obrigada, professor. Então, eu vou me apresentar um pouco. Então, me chamo Thaís Cássaro, eu sou coordenadora de projetos BIM na Otus Engenharia, mas minha formação mesmo é arquiteta, sou arquiteta e designer de interiores, tenho especializações na área de BIM, em projetos em BIM, e atualmente atuo como coordenadora de projetos em BIM. E vim passar para vocês um pouquinho do que é trabalhar com projetos em BIM, e o que seria. A palestra enfatiza a compatibilização e oportunidades no mercado utilizando o BIM. Passar um pouquinho para vocês do que é o escritório do qual eu faço parte, especialista em gestão de projetos BIM, não só em gestão, como trabalhamos em consultoria de implementação BIM nos escritórios e construtoras, e também temos a área de educação, em que a gente tem cursos de especializações ensinando a trabalhar no método BIM, o método da Otus. Atualmente nós temos 45 clientes quando a gente diz, são construtoras, tá? Mais de 100 empreendimentos dentro do nosso sistema de processos de BIM, em 9 estados do Brasil. O objetivo é ampliar, né, chegar a todos os estados. Mais de 2 mil metros quadrados de empreendimento, mais de 500 profissionais já fazem parte da área de educação, já temos formados como alunos, e mais 54% dos nossos trabalham na consultora incorporadora, qual é a gerência projetos hoje. Então, para mostrar aqui para vocês, dos clientes, eu trouxe aqui clientes do estado de São Paulo, clientes do como coordenador. Eu acredito que onde tem, deve conhecer, principalmente a TAF, por exemplo, que faz parte aí da região, eu atuo como coordenadora, são a TAF e que eu vou poder mostrar um pouquinho para vocês de projetos de compatibilização dessas construtoras. Então, vou falar um pouquinho para vocês do que os impactos e inconsistências em projetos ocasionados pela ausência de compatibilização. Todo mundo sabe que a construção civil é um setor bem ineficiente ainda, bem diferente das fábricas, né? Que a gente tem o sistema em série de produção, tem uma gestão de qualidade muito eficiente. A construção civil ainda não chegou lá, mas ela tende a buscar o mesmo caminho, né? E nesse cenário atual, acontecem muitos retrabalhos, né? É muito estressante a vida em obra, é muito estressante esse sistema de projetos da construção civil. É importante entendermos o porquê que acontecem esses muitos retrabalhos dentro do canteiro de obra, entendendo que retrabalho é perda, né? É perda econômica. E
perda econômica, o déficit no cronograma é perda econômica, e isso não é interessante para as empresas. Quem já trabalhou em obra e já viu isso de perto nos canteiros? Que tipo de retrabalho vocês já puderam perceber? Já viram alguma questões de retrabalho por falta de compatibilização, ou seja, tubulações que se sobrepõem ou que batem em alguma viga, e para onde que a gente passa, né, com elas, para onde que a gente leva? Então, todas essas questões do qual deixamos para que a obra resolva, e gerando caminhos e perda de tempo, isso chama falta de compatibilização em projetos. Quem trabalha em escritório também de projetos pode verificar isso de perto, né? O quanto que volta projeto, porque a obra diz que não consigo entender, não sei para onde vai, o que eu faço agora, né? Vocês mesmos podem perguntar para os professores de vocês de arquitetura, de engenharia, o que acontece, né, quando a obra volta com essas questões. Isso gera um estresse muito grande também dentro do escritório, buscar uma solução enquanto está sendo executado. Portanto, eu posso dizer ainda mais, dentro da Otus, a gente pôde avaliar e levantar, pelo menos nos projetos internos, que a perda que as construtoras tende a não tendo a compatibilização, fica em cerca de 5% do valor da obra. Isso foi um dado interno que nós levantamos para poder ajudar as construtoras terem parâmetros, tá? Mas entendemos que no mercado, em outros artigos, há uma porcentagem um pouco até maior, podendo levar a 10%. Então, para explicar um pouquinho para vocês do o que a Otus atua na compatibilização, né? Podendo melhorar na compatibilização dos projetos. Na busca de eliminar retrabalhos ou mitigar ao mínimo retrabalhos em canteiros de obra, buscando trazer para as construtoras, para os projetos, soluções mais eficientes antes que chegue na obra. Porque entendemos que a obra é simplesmente para construir e não para pensar o projeto. Logo, buscamos sempre resolver os problemas em fases de projetos, né? Um dos nossos pontos. Buscamos também trabalhar de forma a não ter atrasos em cronograma, porque entendemos, como a gente, né, no nosso dia a dia é brincar que tempo é dinheiro, e de fato nós buscamos gerenciar e equilibrar todo esse planejamento de projetos à obra, de definições do produto e soluções até chegar à obra. Porque todo desenvolvimento anterior e que afeta no cronograma da obra, planejamento executivo. Como que nós vamos estudar a execução da obra, as etapas da obra? E para isso, a gente precisa estar muito alinhado com o desenvolvimento do projeto, de forma a passar a mesma informação entendida entre os projetistas para que a obra desenvolva o seu planejamento, né? E com isso nós trabalhamos muito cronogramas. Nós trabalhamos com a plataforma do ClickUp, mas é possível trabalhar com o Project, por exemplo, que é um dos caminhos para se ter um cronograma e visualizar esse planejamento constante, tá? E outra preocupação da Otus é o que o cliente vai receber. A preocupação de que aquilo que foi
vendido como imagem, vendido pelas construtoras, seja exatamente o projeto a ser executado. Nós estamos a ajudar, a colaborar com a área de produtos, sempre visualizando o que está sendo vendido de imagens, bate com o projeto que está sendo desenvolvido, ou seja, não deixa de ser uma compatibilização, imagem versus o desenvolvimento do projeto. Imagina numa planta humanizada, do qual o corretor está lá vendendo para o seu cliente. Na planta está lindo, um espaço gigantesco. Foi vendido, chega lá, abriu a porta, ele encontra um pilar no meio. Imagina qual é a insatisfação daquele cliente, o quanto aquilo pode causar um dano para a construtora de modo geral. E é isso que a gente busca evitar. Outra forma também de evitar questões relacionadas a clientes é antecipar e buscar sempre os clientes aceder ao banheiro menor do que a norma permite, o quanto isso é prejudicial. Então, todas essas questões, desde tomada de decisões, a planejamento e controle do processo de projetos, ao que o cliente vai receber, é o nosso trabalho de compatibilização e coordenação de projetos. E tudo isso feito dentro do que a gente chama de BIM, que nada mais é do que trabalhar dinâmicas de política, processos e tecnologia da informação dentro de um modelo que tende a ser similar ao que vai ser construído. Tá? Então, isso é o BIM. É todo esse processo de gestão dentro de um modelo semelhante à construção. Como eu já dei um spoiler, a gestão BIM, ela é uma jornada. Ela não é simplesmente vamos compatibilizar projetos que chegam. Não é algo pontual. Chegou o projeto, eu faço. Tem um cronograma, emito. Não, é uma timeline, é um longo processo de projetos. E eu vou explicar um pouquinho o método OTOS para vocês, de gestão desses projetos. Desde o início, nós trabalhamos o planejamento de projetos dentro de plataformas, utilizando cronogramas e buscando sempre pontuar marcos contratuais ou objetivos contratuais, né? Por exemplo, o que é muito importante para as construtoras, ser aprovado nos órgãos legais, né? Na prefeitura, por exemplo. Então, isso é um marco muito específico do qual a gente controla para que chegue naquele marco, naquele ponto, naquele dia, digamos assim, naquele período necessário, solicitado em contrato pela construtora. Pode ser uma data de lançamento, porque se não é lançado, como é que a construtora recebe os lucros? Recebe o dinheiro para conseguir começar a construir? Pode ser o início da obra como um marco prioritário para que, se não inicia, não tem venda. Tudo isso depende da estratégia de cada empresa. E a gente busca entender cada empresa, colocando no cronograma os marcos e planejando e monitorando para que todos os envolvidos façam com que esses marcos aconteçam. Depois disso, tem a parte de coordenar os envolvidos. Não é simplesmente ficar esperando que as coisas cheguem. A gente precisa dialogar, discutir soluções com os projetistas, nos comunicarmos, acompanharmos o desenvolvimento de forma com que tenha uma única centralização.
com que todos entendam e tenham a mesma informação. E por isso é necessário ter uma plataforma, um local que seja estabelecido e que seja visualmente igual para todos. Passando um pouquinho do que a gente faz, nós utilizamos atualmente o ConstruFlow como uma plataforma de comunicação. Lá nós colocamos pontos a serem sugeridos, incompatibilidades, definições. Existem outras plataformas, com o tempo vocês vão conhecer, por exemplo, o BeamColab é uma outra plataforma. Não é necessário ter plataforma? Não. É que a plataforma ela facilita a visualização, mas pode ser através de relatórios. É muito importante ter um centralizador, um coordenador que tenha essa unificação da informação. Numa terceira etapa, nós temos, então, a compatibilização dos projetos. Depois de tantas discussões, nós temos essa quarta fase, digamos assim, que é compatibilizar tudo aquilo que a gente discutiu e que virou um modelo. Todas essas informações discutidas, elas são unificadas dentro de um modelo. Por isso que a gente chama o BIM como modelo da informação da construção. É porque é a informação que fica embutida de tudo que a gente discutiu. Depois, passada a fase de compatibilizações, nós trabalhamos com usos de informação no projeto. É de lá que nós vamos extrair tudo o que a gente precisa para dar input para orçamento, para planejamento, para obra, extraindo quantitativos. O modelo fornece, se é um modelo similar ao real, ele vai fornecer o que vai acontecer. Então, eu vou tirar a mesma quantidade do que eu vou colocar lá na obra. Eu posso utilizar para demonstrar e fazer entender o planejamento que vai ser executado, ou estratégias de planejamento, pode ser usado para segurança do trabalho, para poder entender as necessidades de máquinas, equipamentos de segurança a serem integrados por etapa. Muitas decisões são possíveis a partir do uso de dados que vem do modelo. Tá? E isso tudo a gente trabalha nessa jornada da coordenação de projetos em BIM. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como é o meu operacional do BIM. Tá? Eu vou primeiro mostrar para vocês as diferenças os tipos de informações a serem compatibilizadas. Primeiramente, existe incompatibilidade técnicas e incompatibilidades de produtos. Como é que a gente trabalha? Vamos começar pela técnica. Como é que a gente visualiza incompatibilidades técnicas dos projetos? Eu vou exemplificar, vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Claro que incompatibilidades técnicas existem inúmeros, eu vou abrir depois vou abrir para vocês darem uma olhada no software que a gente usa de compatibilização. Nós utilizamos, no caso, o Solibri para fazer todas essas buscas de informações e até gerar os apontamentos de comunicação com os projetistas, com a construtora. Existem outros, tá, pessoal, de compatibilização deles. Por exemplo, o Navisworks, que também pode ser usado. Existe uma gama aí no mercado já, tá? É muito relativo ao valor do software para vocês adquirirem. No nosso caso, entendemos que o Solibri é um dos que mais abrange funcionalidades para compatibilização. Passando um pouquinho aqui para vocês, tem a incompatibilidade técnica que buscamos através da visualização no modelo. Isso vai bastante do know-how do coordenador. É imprescindível ter
entendimento desde normas de código de obras, normas de bombeiro, normas de desempenho, um pouco de normas de hidráulica, elétrica. Vocês podem perguntar, mas ela é arquiteta, como é que ela vai entender, né? De estrutural, entender de hidráulica. Na verdade, a gente entende um pouco de normas, né? Do que pode ou não acontecer. E aí a gente consegue visualizar de longe as incompatibilidades, ou pelo menos conseguir levantar a questão. Quando é levantada a questão, nós buscamos os especialistas de cada área para nos responder a essas questões. Na questão técnica, né? Normativa. Então, por exemplo, aqui, eu quero mostrar para vocês um empreendimento que eu estou fazendo checagem. É um empreendimento bem grande. Tá? Ele tem praticamente 50 mil metros quadrados. Tá, ele é enorme, ele tem 54 pavimentos. E olha como é difícil a gente buscar incompatibilidades em tudo isso. Mas nós trabalhamos com um checklist, para vocês entenderem, um checklist por fases, por etapas. Estudo preliminar, anteprojeto, executivo, o que a gente tem que analisar por etapas, avançando cada ponto desses. Nesse projeto aqui, nós pudemos encontrar algumas incompatibilidades. Uma delas, vamos verificar aqui, nós temos tipo um spa num pavimento aberto, e esse spa dá para uma sala de jogos. Só que, assim, foi verificado que não temos o pé direito mínimo da norma, porque o spa está tomando esse espaço. Logo, nós temos que comunicar a arquitetura, porque não temos o pé direito mínimo embaixo. Como é que nós vamos tratar esse spa? Como é que nós vamos executar? Outra questão que é facilmente vista, percebam, incompatibilidade, que visualmente, né, nem precisa ser automaticamente, conseguimos notar intersecções de hidráulica passando dentro do spa. Nós temos aqui ar-condicionado, cassete dentro do spa, então muita coisa acontecendo que visualmente a gente já consegue verificar. Então, isso é uma etapa do nosso processo, que é a etapa visual. Por exemplo, trabalhar compartimentação. Nós entendemos, nós sabemos que a norma do bombeiro, isso pode ser em todos os estados, especificamente esse ponto de norma, em que eu tenho necessidade de compartimentação vertical, e existe uma norma, né, o A mais B, que tem que ser maior ou igual a 1,20. E para isso nós precisamos buscar na fachada se está sendo contemplado norma de bombeiro e avisar a arquitetura, porque não estando sendo contemplado, nós sugerimos formas que aquilo pode acontecer. Pode acontecer através de ter abas, pode acontecer através de ter vedações internas. Além disso... Thaís, e você recebe esse projeto em qual plataforma? Em Revit, AutoCAD? IFC, OpenBIM. Tá. IFC, tudo IFC. Então, ela já vem, teoricamente, para você... o esqueleto do projeto arquitetônico já vem pronto, tanto elétrico e hidráulico, para você só criar essa viabilidade do BIM. Para federar, nós chamamos de federar. Legal. Modelo federado é aquele que está todos compatibilizados, um dentro do outro, e que cada disciplina criou a partir de um ponto de origem. Tal ponto de origem que a gente, lá no começo, quando a gente se apresenta, já fala... Olha, vamos todo mundo trabalhar neste ponto de origem para tudo cair bem certinho no lugar. Porque até depois, a hora que você vai efetivamente puxar a informação para o cronograma, para você compatibilizar. Eu até achei interessante sua fala no começo, a hora que você pontua da possibilidade do uso do project. Eu, particularmente, gosto, tá? E prefiro trabalhar com o project por conta dessa compatibilidade de você estar trabalhando com Excel, por exemplo, e ele já puxar. Sim. Não sei se eu estou errado.
Não, super. Super. No nosso caso, por exemplo, o ClickUp, a gente não consegue fazer essa conexão com o Excel, o que dificulta em certos pontos, Entendi. mas é uma opção bem interessante, o Project, porque se caso for uma empresa que queira trabalhar com planejamento e orçamentação, você já pode linkar tudo, né? Transformar em tabela, em planilha EAP da construção, muitas coisas podem acontecer. Fica muito mais fácil até de você visualizar, porque eu percebo, Thaís, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Mas às vezes a gente está lidando com clientes que não têm a mesma formação que a gente, claro, não tem às vezes o mesmo conhecimento que a gente, e quanto mais detalhado ou mais mastigado a gente passar para esse a informação, vai ter um entendimento melhor, vai ter uma credibilidade melhor, né? É um conjunto que acaba facilitando. Com certeza. E nada no processo BIM é engessado. Sim. Tudo é sob medida, de acordo com a necessidade do seu cliente, no caso, perfeito. A construtora, a incorporadora, tá? Perfeito, perfeito. Sobre impactos executivos, ao mesmo tempo que nós estamos verificando normas, a gente já está de olho no mesmo local, é um local de spa, né, que a gente está vendo. Então, assim, pelo que o produto nos passou, tem um pedrisco. Se for para ter pedrisco, a gente precisa rebaixar. Para rebaixar tem que ter drenagem, tem que ter impermeabilização. Então, assim, a gente começa a alertar os projetistas, olha, tal lugar que está tendo isso, vamos pensar em diminuir, vamos pensar em aumentar. Vamos trabalhar, vamos pôr eles para trabalhar, né? Isso, recurso para isso, recurso para aquilo. Então, a compatibilização, ela faz o link entre o que a arquitetura, o produto está querendo e o que impacta uns nos outros, tá? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente verifica se está tendo interferências, a gente já está buscando soluções. E olha que interessante poder mostrar isso para vocês. Parece uma coisa assim, boba, mas dá um problema. Paginação de piso. Ah, mas como assim? Só paginar o piso? É só... Começa da porta e termina lá no fundo. Olha como o processo de projetos de interiores precisa ficar muito atento. Nesse caso, a construtora, ela executa ralos nos cantos de paginação, quando junta uma peça com a outra. E aí, interiores passou para a gente, fez a paginação e pontuou, aqui vai ser o ralo. Só que esqueceu de compatibilizar com o sistema estrutural de lajes que a gente tem. Oh. Chegou aqui para a gente compatibilizou e deu no meio de uma nervura o ralo. Ou seja, interiores, eu não posso ter essa paginação. Se vocês tivessem verificado que nós estamos trabalhando com nervuras, e nervuras não podem ser quebradas, vocês já teriam mudado a paginação, mas estamos aqui para isso. A compatibilização vai falar assim, interiores, uma simples paginação deve ser revista e procurada uma outra forma de definição. Aqui não pode ser. Então, mas aí, na nervura em específico, vai ser uma situação complicada para você. Você vai ter que jogar esse ralo na canaleta da junção das nervuras. No meio da nervura, na verdade, né? Isso. No meio da cumbuquinha lá, né? Da cubetinha. Exato. Então, o meu partido vai ser assim. Interiores, tem que ficar tanto de distância da parede, porque é exatamente o que eu tenho de cubeta. Então, a partir daí, você faz a minha proposta. Perfeito. A partir daí, a gente tem que dar premissas de trabalho, ou critérios, para que a coisa aconteça, porque o solto causa isso. Mas é a partir do solto que a gente desenvolve também projeto. Então, a compatibilização está aí para mediar. Além da forma visual, vou abrir aqui para vocês, o Solibre, no caso, não só o Solibre, como Navis, outros softwares, trabalham com os clashes, que a gente chama de clashes automáticos. São regras que nós fazemos para buscar rapidamente interferências. São elas interferências por etapas, desde dimensão de ambientes, que eu preciso colocar uma regra de que precisa ter diâmetro de 2,40, porque a norma pede esse diâmetro dentro do espaço. Esse clash que você fala seriam informações pré-determinadas
para que, se efetivamente saia fora do que está dentro da norma, ele já barre e já peça uma solução. Isso pode ser tanto nessa parte normativa, como pode ser na interferência das disciplinas. Um tubo de elétrica batendo com um tubo de hidráulica, uma hidráulica passando no meio de um pilar. Isso a gente chama de clashes. Porque você trabalhando dessa forma, até o meu conhecimento de BIM é pouco, né? Estou iniciando aí. Então, assim, você determina como que eu vou falar, vertentes para que não extrapole o projeto, não saia errado. Você cria uma bolha que, tem que estar dentro daquilo e acabou. Porque se sair fora daquilo, está errado, não vai dar certo. Exatamente, e nós criamos critérios de até quanto eu posso admitir que existe um clash, que aí eu sei que na obra vai conseguir arrumar isso. Por exemplo, muitas vezes software ele é muito exato, né? Sim. Ele pode considerar que é um clash, deixar 1 centímetro um tubo do outro, ele já cria um clash. Mas eu posso entender que na obra está sobrando espaço, ele vai entender que não vai ficar um em cima do outro, está tudo bem. Então, a partir dessas criações, desses apontamentos automáticos que ele nos faz a lista, nós vamos, um por vez, né, verificando o quanto digamos assim, prioridade, severidade, às vezes a gente usa a palavra severidade de tratamento daquele clash. Entendi. E por que a gente é interessante e é necessário ter esses clashes automáticos? Você imagina num prédio desse tamanho, por exemplo, eu ficar procurando todas as interferências de tubo com elétrica, tubo com... Né? Imagina o tanto que eu vou demorar. Logo, existem pontos que é muito mais fácil eu entender visualmente, e isso eu faço, tem um checklist visual, depois eu entro no checklist de interferências, e aí, por exemplo, vou mostrar... essas regras que a gente tem aqui são regras que a gente já deixa pré-preparada, tá? São regras internas nossas, que a gente entende que são prioritárias, são muito necessárias. Então, a gente já deixa criado, coloca dentro do... Eu não vou explicar como é que você faz, porque isso daí é digamos, um curso à parte, sim, aprender, tá? Como é que você usa isso. Mas só para entender como que funciona e a gente visualiza. Você coloca limites. Colocamos limites, isso. É programação, tudo a partir de programação. Perfeito. Mas é muito simples, quem quiser entender sobre o Solibre, especificamente sobre esse curso, a Otis está aí para ensinar também. Então, eu vou explicar para vocês um item aqui para ficar de fácil entendimento. Uma coisa que acontece sempre, vocês podem verificar, quando o efeito estrutural cai tudo em cima dos pilares, os pilares caem tudo em cima das vagas de estacionamento. Meu Deus, o que eu faço agora? Tiro a vaga ou tiro o pilar? Né? Primeiro, como é que a gente faz para ver isso com facilidade? A gente gera uma regra de pilares versus vagas. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, aqui, ó, gerada o cheque, ele vai me apontar as incompatibilidades. Veja, e para isso, pessoal, para que gere, para que essas regras funcionem, imensamente necessário ser modelado da forma correta. Devem chamar vagas, o melhor, não é o nome que faz a regra, tá? São propriedades internas do modelo, por exemplo, do pilar, são propriedades de informação de IFC que vão ser transformados no entendimento para o software do que é pilares e do que é vagas, tá? Então, assim, como é que a arquitetura modela? Desde lá do começo, quando a gente se conhece, é feito um BIM mandate, ou seja, um manual, procedimentos de como deve ser modelado e como deve vir para a gente compatibilizar com as informações necessárias, tá? Para que a gente consiga chegar nesse ponto de buscar a informação. Então, verifiquem. A regra me mostrou alguns pontos. Olha, eu chego aqui e verifico.
Poxa, realmente está dando incompatibilidade. Quanto é de incompatibilidade? Vamos medir essa incompatibilidade. Olha, meu pilar está avançando 10 centímetros. Cada localidade, cada cidade, permite ou não a invasão de pilares em vagas. Então, cabe nós, coordenadores, definirmos se isso é um problema ou se não é, e passar para frente ou não. Por exemplo, na cidade que eu trabalho, é proibido. Nem 5 centímetros, eu não posso ter nada entrando em vaga. Então, isso aqui é um problemão para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar em comentários, colocar no ConstruFlow e sugerir. Estrutural, você pode diminuir esse pilar? Estrutural, tem como você aumentar o comprimento e diminuir a largura desse pilar, continuando com a mesma seção? Porque está atrapalhando minhas vagas, eu não consigo mexer as vagas de lugar. Toda essa parte de comunicação e sugestões ao nosso trabalho. Outra incompatibilidade por clash. Aqui eu fiz uma regra de pilares versus esquadria. Ou seja, tem pilar batendo, sempre tem. Então, ele vai buscar tudo que tem de esquadria e tem de pilar. Nossa, pilar, entendi. Entendeu? E mostrar. Isso você é um tema. Eu vou falar problema, porque eu não consigo usar de nenhum. Aí eu penso em sequência de possibilidades. Tá mais fácil diminuir ou tá mais fácil a arquitetura mudar a veneziana? E eu essa análise do projeto para sugerir. Então, é toda uma análise crítica de possibilidades e soluções do projeto. Pedi outra aqui. Tem mais pilar. Tem mais pilar. O que eu posso pedir? Você está entrando um pouco só, aí depois eu tenho que verificar qual é a dimensão da minha esquadria, quanto ela está entrando. Arquitetura, pode diminuir a esquadria para não interferir no pilar? Não, não posso. Pilar, você pode diminuir comprimento e aumentar a espessura? Olha, aumentar a largura? Olha, arquitetura, ele diz que ele pode diminuir, mas vai ficar maior, vai ficar mais espesso, né? Uma seção maior e vai entrar para dentro do apartamento. Se entrar e virar um dente, para você é melhor ter janela e ter um dente? Então, eu faço parte daquela busca de integração e decisões, sabe? Entre equipes. Intermediar equipes. Critérios de avaliação e passar para a construtora. Olha, entendemos que é melhor diminuir janela, menos impacto no seu produto do que um dente na sala. Então, eu faço essa parte de produto também. Por último aqui, mais um só para mostrar como é que funciona a Clash. Altura mínima de guarda-corpo, que isso sempre acontece, né? E a gente tem norma para altura de guarda-corpo e corrimão também. Por exemplo, aqui, ele está me pontuando um corrimão, um guarda-corpo na área técnica. O quanto isso está dentro da norma de não estar com altura de 1,10? Não, no meu caso, vou dizer, não é problema para mim, porque ninguém entra nesse espaço. Então, tudo bem. Agora, vamos ver outra aqui. Eu tenho guarda-corpo no meu rooftop, que é menor do que o que a norma pede. Opa, peraí, vai encher de gente lá. É impossível isso acontecer. Eu não passo na norma do bombeiro porque é utilização de pessoas. Então, eu já aviso. Arrumar, adequar o guarda-corpo do último pavimento. Então, essas regras pré-preparadas, elas nos auxiliam na parte visual. Continuando, existem as incompatibilidades de produto,
do qual eu vejo imagens humanizadas do que vai ser usada para lançamento, ou até projetos de interiores, e ajudo a equipe a entender o que está acontecendo, propondo melhorias. Por exemplo, eu estou tendo uma prumada hidráulica acontecendo num lugar onde tem pia. Olha que chato eu ter um dente na pia, vai perder um espaço da pia. Não é legal, mas eu posso propor, sem danos, que a pia venha para o outro lado e meu roupeiro, digamos assim, fique escondendo a hidráulica, né? Então, são propostas de avaliação de qualidade do produto que eu também faço parte. A mesma coisa, eu tenho um projeto de interiores, imagens de interiores, do qual eu estou explicando que, de acordo com o projeto que temos, esse pé direito, por exemplo, não está aparentando o que eu tenho hoje. Lembrando que eu tenho um cassete nesse local. Vocês vão querer colocar exatamente igual a imagem? Pense, o cliente ele quer saber tudo o que vai acontecer. Olha, esse palco, de acordo com as dimensões que eu tenho em projeto, eu vou ter 2,10, por exemplo, 2,10 para alguém ficar lá em cima. Caramba, não dá nem para pular um rock and roll, né, nesse palco. Então, assim, será que é isso que vocês querem? Outra questão. Veja, pessoal, nós temos uma imagem linda, porém, para eu poder passar no projeto de bombeiro, eu preciso ter vedações. Olha, as vedações estão acontecendo, porém, na sua imagem não está. Então, assim, atualizem imagens comerciais, porque não vai ser vendido dessa forma. Não é um produto que o cliente vai receber, porque eu tenho empecilhos normativos para que isso aconteça. Então, tudo isso eu avalio, todo o processo comercial eu avalio para que esteja conforme o projeto, de fato, o que vai chegar no cliente. Uma das preocupações que eu passei para vocês que a Otus tem. Dando continuidade, então, como é que nós atuamos nesse cenário, né? Nós atuamos centralizando as informações, usando plataformas facilitadoras dessa comunicação, dessa visualização de compatibilização, né? De coordenação em si. Fazendo, então, a gestão da informação, sendo unificadores, centralizadores, fazendo a gestão da informação. Atuamos também com o aprendizado, ou seja, a gestão do conhecimento. É muito interessante o quanto a gente pode levar de aprendizado de um projeto numa determinada região, de solução que teve lá para um outro projeto que está em andamento e que eles não sabem a solução a ser dada, porque nunca passaram por isso. Então, nós temos uma lição aprendida, do qual pode servir de melhoria para aquela empresa, para aquela construtora, em termos de solução e tecnologia também, né? E depois nós podemos também trabalhar com tomadas de decisões baseadas em dados, né? Conhecendo nossa construtora, conhecendo o histórico da construtora, a gente pode sugerir formas executivas que elas conseguem executar. Por que eu digo que elas conseguem? Porque existem muitas regiões do qual o mesmo sistema de execução da região sul não existe na região centro-oeste. Perfeito. Ou não existe, ou existe com escassez, ou com tamanho custo que não tem a mesma compatibilidade econômica do qual a gente sugeriu para aquele projeto. Então, assim, a gente precisa conhecer a construtora, entender o DNA dela, entender quem são os projetistas, e para isso nós trabalhamos com dados, os dados anteriores de outros projetos que já foram com a construtora, o DNA construtivo. Então, assim, é uma leitura de informações para que seja sugerido. E no final, ainda assim, esses dados, nós utilizamos plataformas para monitorar dados, né? Que é o que eu especifiquei, plataformas de
Centralização da comunicação é lá onde monitoramos dados e extraímos conjunto de dados para um Power BI, por exemplo, e nesse Power BI, que transforma em gráficos, potencializar as nossas tratativas através de relatórios. Somos nós que decodificamos os dados trabalhados nesse processo de desenvolvimento em materiais úteis, né? Porque é muito fácil ter dados. Dados, nós temos de monte. Está na internet, está em tudo que é lugar, né? O que fazer com eles? É o nosso trabalho, o que fazer com eles. Portanto, o que a gente enxerga nesse cenário do qual a gente atua e onde há muitos dados, há muitas oportunidades, há muitas solicitações de soluções das construtoras nesse desenvolvimento do processo, que geram potenciais de melhoria, mas precisa de alguém para fazer essa melhoria, precisa de uma empresa que busque, uma startup que busque solucionar aquele ponto específico que, pode ter certeza, não é só aquela construtora que está com aquele déficit, com aquela dificuldade. E aí que estão as oportunidades, a começar por, que a gente trouxe um cenário aqui para abrir os campos para todos que assistem a palestra, e quem sabe vocês assistindo, busquem essa especialização depois da graduação e transformem numa startup, que eu tenho certeza que a Unisalesiano também proporciona essa possibilidade de startups, né, de ajudar com essas questões. Uma das questões, planejamento. A obra, ela quer muito melhorar condições de planejamento que saiam do papel, aquele monte de papel e risca-papel. E para isso, nós precisamos de um modelo adequado, com informações de planejamento, porque o planejamento é feito num software específico. Então, tem que ser levado essas informações específicas, tem que ser preparado esse modelo, tem que ser separado em partes do modelo para etapas construtivas daquela determinada construtora, de forma a ser proveitoso para o processo executivo. A mesma coisa para orçamentos. Então, precisam pessoas especializadas nessas áreas para destrinchar mais ainda o modelo e retirar informações, dando mais conteúdo para a construtora. Ô, Thaís, mas eu pego um gancho nessa colocação sua, que é para aqueles que estão nos ouvindo, né, e vão nos ouvir também, é muito pertinente essa lacuna que você abriu do orçamento e da compatibilidade, porque, na minha concepção, eu acho que projeto arquitetônico executivo complementares tem que estar junto com aqueles que vão desenvolver ou vão elaborar o orçamento. Exato. E, efetivamente, aqueles que vão executar isso na obra. Porque eu ia fazer uma pergunta para você mais à frente, no tocante a, por exemplo, na sua cidade você estava mencionando que se eu não posso sair 1 centímetro ou entrar 1 centímetro na vaga de estacionamento, que já não dá certo. Mas e às vezes se eu não tiver a disponibilidade, por exemplo, dessa área para avançar para outro lado, para talvez mudar a minha estrutura ou a minha superestrutura, talvez, né? Então, é uma compatibilidade que, às vezes, a gente vê alguns profissionais não aceitarem. Eu falo isso, assim, de verdade, tá? Eu sou engenheiro civil, dou aula nos cursos de engenharia civil e arquitetura, devo muito ao curso de arquitetura, né? A minha ascensão e aonde eu estou hoje foi por uma oportunidade que eu tive como professor no curso de arquitetura. Então, ambos, para mim, são muito importantes. E eu acho que falta, talvez, ambos saberem que é um casamento que pode ser perfeito.
Exato. O engenheiro com o arquiteto, ou a engenheira ou com o arquiteto, enfim, essa compatibilidade entre os cursos, para mim, seria fantástico, essa aceitação, né? Mas você sabe que 2 segredinhos do processo BIM. Segredinhos eu falo porque é a cerne do processo BIM. É mudança de cultura. Sim. Sair desse método engessado de que arquiteto faça aqui a plantinha, toma aqui, você continua engenheiro, ou de que chega na obra, a obra resolve, é mudança de cultura. Essa mudança de cultura gerando colaboração. A cerne do processo BIM para que ele funcione de fato é a colaboração. Então, é uma mudança de pensamento. Se não houver, não existe nada disso que eu estou te passando. Se uma das partes não ceder, né? Exatamente. E é esse o nosso trabalho diário. Fazer com que, desde a construtora até os projetistas, entendam quem precisa ceder. Ou é você, produto, que precisa mudar a sua concepção, porque não tem lugar, não tem espaço, não tem milagre. Ou você, projetista de estrutura, faz uma forcinha aí, faz um novo cálculo, muda essa seção para eu conseguir, porque está muito difícil posicionar essa vaga, por exemplo. Então, assim, nós somos os pivôs, sabe? Interlocutores de tudo isso. Por isso que é necessário ter bastante... como é que eu falo? Bons relacionamentos, argumentação. Não pode... Jogo de cintura. Jogo de cintura, muito bem. A gente não pode se sentir dolorido, tá? A gente não pode querer ser o dono da bola. Acontece. Sabe aquela coisa quando eu sou criança, eu sou o dono da bola, se eu não jogar, ninguém joga. Não pode ser assim. Então, é isso mesmo. E eu entendo que, vou falar, eu tenho muitos amigos dentro da Otis que são engenheiros, mas os arquitetos são ótimos nessa parte de me ajuda aqui, faz uma forcinha ali. Nós somos ótimos nisso, incentivando os arquitetos. Outra oportunidade, então, para a gente finalizar essa questão de oportunidades, outra oportunidade, ainda nós temos empresas, grande parte das empresas são pequenas e não possuem desenvolvimento dos modelos internamente, modelos executivos da forma correta, e sempre temos dificuldades de dar andamento ao processo pela má qualidade do modelo. Só que a qualidade do modelo, já que a gente já posicionou que o modelo é similar à obra, significa que é conforme construído. Para que o modelo seja de qualidade e funcional, de acordo com que a obra execute, precisa ter entendimento técnico de execução. Logo, precisa entender de tecnologia e técnica, pessoas técnicas. Mas poxa, então significa que eu no começo, terminando a faculdade, não posso trabalhar com BIM? Muito pelo contrário, não tem nada a ver. O nosso cenário hoje, temos pessoas antigas, com muita experiência construtiva, e que não estão muito afim da tecnologia, vocês sabem disso, enquanto nós temos os ascendentes na tecnologia. Tudo é tecnologia. E não tem ainda o conteúdo técnico, experiência técnica. Que tal unir os dois? Você me passa o conhecimento, eu te ajudo na técnica. E hoje é necessário ter empresas e escritórios especializados na qualidade do modelo, nessa transição do método 2D, do CAD, para o método BIM. Então, é uma grande oportunidade do desenvolvimento desses lugares, né, para pessoas tanto com muita experiência quanto aquelas que amam a tecnologia. Mas para isso tudo, mais uma vez, é mente aberta. Senão, não consegue produzir. Senão não tem dúvida, senão não fecha, né, Thaís? Infelizmente, é aquela situação do ceder, do entender para um produto final, né,
que atenda ao cliente. A gente tem que, nessas situações, perder um pouco do egocentrismo, né, e buscar o que é melhor para o final, em termos de atendimento ao cliente. Exatamente. Exatamente isso. É sempre em prol do valor para o cliente. E, por fim, uma outra oportunidade muito grande é o uso de dados. São muitas possibilidades. Usar a informação de N formas. Né? Cheguei a falar como é que a gente pode usar a informação para planejar, a informação para orçamento, a informação para sustentabilidade, a informação para ESG, né? Mais uma palestra para o futuro, né? Hoje nós temos o chat GPT. Olha o tanto de facilidade. Se a gente quiser fazer qualquer coisa, a gente joga lá. Escrever uma música, né? Que está muito na moda discutir esse assunto em chat GPT. Fazer uma música falando de amor. O chat faz uma maravilha, que ele busca dados de vários lugares e transforma em alguma coisa. Por que não a gente não buscar esse caminho para a construção civil? Extrairmos, e vamos continuar ainda a extrair quantitativo na mão? Cata lá a prancha, mede, tanto por tanto, faz as contas, coloca lá na planilha. Não, nós temos que aprender a extrair a informação de forma simultânea e gerar planilhas, gerar né, um compilado, transformando isso em informação. A informação, quem dá somos nós, através da leitura dos dados. A mesma coisa eu posso dizer pelo celular. Todo mundo tem um celular na mão. Quanta coisa que se passa no celular. Como eu posso transformar, criar um aplicativo onde busca informações de projetos, né, informações de executivas, o que seja, tudo é possível. Tudo são dados e tudo é possível ser transformado em informações qualitativas de forma simultânea. É possível. Então, está aí oportunidades no mercado de startups que transformem tudo que a gente tem de dados em um produto rápido para as construtoras, para as incorporadoras, para tomadas de decisões. Né? E a gente sabe que esse caminho de melhoria, ele é crescente, né? E tem crescido, tem melhorado. Hoje nós temos softwares que já conseguem ler o modelo e puxar o quantitativo automaticamente, contanto que o modelo tenha sido construído da forma correta, né? Conforme construção. Então, ele busca automaticamente e pode ser confiável. Pode ser não, ele deve ser confiável se o modelo estiver coerente, né? Construtivamente. Então, sim, já está evoluindo bastante, mas há essas lacunas de muitas especializações aí no mercado para o BIM. Hoje, né, desde 2014, eu venho me especializando na área e foi o meu nicho da época, do qual, desde lá, eu entrei e estou aqui hoje como coordenadora BIM de uma das maiores empresas de gestão de projetos, com as maiores tecnologias possíveis, e dentro da Otus, ainda assim, a possibilidade de melhorar essas tecnologias, por isso a gente está sempre em melhoria contínua, né? Sempre em buscando os novos programas, novas formas de trabalhar, e por isso sempre precisando de novos talentos. E aí a gente também abre esse QR Code aí, leva para o nosso RH, para quem quiser participar, ser colaborador da Otus, ser estagiário da Otus. A Otus se encontra em Florianópolis. Então, assim, quem tiver a fim de pegar uma praia, estamos lá também. Uma cidade extremamente qualitativa de vida, né? Fantástica. Muito gostosa. Fantástico. Um clima também muito bom, talvez um pouco
menos do que Araçatuba, que eu conheço muito bem o calor que vocês passam aí, Lins também. E, por fim, quero agradecer o convite, Juliano, muito obrigada mesmo, gostei muito de passar meu conhecimento, fico aberta também a quem quiser para passar o meu contato também, e entendendo que esse evento é muito importante academicamente, para essa disseminação da tecnologia, que é muito importante, e para essas mentes criativas já buscarem essas novas oportunidades e crescerem. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia para aqueles que vão estar participando com a gente, vai agregar muito para a sua vida profissional e pessoal, tá? Em nome do Unisalesiano, eu quero agradecer a sua participação, em nome do nosso diretor-geral, no Padre Erudita Mandaré, o nosso pró-reitor acadêmico, professor André Ornelas, dizer o quanto você foi, assim, você é uma simpatia, você, sabe, extremamente didática, foi um prazerzaço, você tem que te agradecer também, você abriu outros contatos aí para mim, na hora que eu estava mais no sufoco, você trouxe alguns parceiros seus, então, muito obrigado. A Thaís Cassaro, né? Thaís, muito obrigado mesmo, e assim, foi um prazer ter você com a gente. Quem sabe numa outra oportunidade, quem sabe poderíamos trazer em Araçatuba, vai ser também para a construção civil, como eu acho que são duas profissões que estão um pouco esquecidas, que no passado já foram profissões de extremo valor, era uma coisa que se dá prazer, né? De você falar, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, tinha uma visibilidade diferente. Então, depende de nós, que já estamos fora, e aqueles que vão sair da graduação, trazer e se dar o valor de tão quanto são importantes essas duas vertentes dentro das profissões. Thaís, muito obrigado, foi um prazer falar com você. Obrigada. Até mais. Tchau.